Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita. Como ressuscitar a fé de uma comunidade em que o padre se envolveu afetivamente com uma serva e ainda veio a ter uma filha com a mesma? Quais as providências da igreja nesse sentido? Ele perde o sacramento? Bom, veja bem, um padre não perde o sacramento nunca. 3 sacramentos que você não perde de jeito nenhum: batismo, crisma e sacerdotes. Pode ir para o inferno, mas você continua com o sacramento. O que perde é o exercício pastoral daquele sacramento. No caso do padre, quando ele é suspenso pelo bispo, é chamado suspenso ad divinis. Então, ele é proibido de celebrar a missa, de confessar, mas ele continua sacerdote. Inclusive, um padre suspenso ad divinis, se uma pessoa, na hora da morte, não tem ninguém para confessar, esse padre pode confessá-lo, e vale. Pode dar unção dos enfermos, e vale. Entendeu? Ele não perde o chamado caráter, o sinal indelével do sacramento. Agora, isso que a pessoa está dizendo aqui na paróquia, que acontece isso, infelizmente não é um caso só, a gente sabe disso, né? Quem tem que resolver isso é o bispo. O bispo é que vai resolver o problema. O bispo é exatamente para isso, para ele resolver todo tipo de problema que exista. Evidentemente, ele vai tomar alguma providência, ok? E aí, a gente vê aqui uma coisa que serve não só para os sacerdotes, mas para todos nós. Como pesa esse contra-testemunho quando a gente faz alguma coisa contra a nossa fé. Sabe, faz um estrago danado no meio do povo. Eu já pedi a Jesus, me leve antes de eu dar um contra-testemunho. Me leve antes, por favor. Me leve para o cemitério antes, mas não deixe eu dar um contra-testemunho. Tire a minha vida. Porque eu sei o quanto custa isso de desgraça, de escândalo, de gente que abandona a igreja. Quanta gente não quer saber da igreja. E a igreja não tem culpa. Porque uma coisa é a igreja, a instituição santa, que é dogma de fé, a igreja é una santa. Outra coisa são os filhos da igreja, que são pecadores. A gente tem que fazer essa distinção. Por pior que seja o pecado dos filhos da igreja, eu não posso me decepcionar com a igreja. Há um caso belíssimo na história da igreja de um escritor, um historiador alemão chamado Ludwig von Pastor. Ludwig quer dizer Luís, né? O Ludwig von Pastor, protestante, escreveu a história dos papas em 40 volumes. Eu já vi essa coleção, é isso aqui, ó, 40 grossos volumes. Ele escreveu a vida dos papas. E ele ficou tão horrorizado com os erros dos papas, os erros dos bispos, os erros dos leigos. Sabe o que ele fez? Ele se tornou católico. Por quê? Porque ele falou, se essa igreja não acabou, essa igreja é divina. Se os homens, os filhos da igreja não acabaram com essa igreja, eu vou me tornar, isso tornou católico. Quem quiser que pesquise isso, Ludwig von Pastor. Era escritor famoso protestante, depois que escreveu, no Brasil tem a obra dele em espanhol. Aqui no colégio perto da minha casa, no Instituto Salesiano Santa Teresa d'Ávila, tem lá na biblioteca a obra do Ludwig von Pastor. Esse homem disse, se os homens da igreja não acabaram com ela, então eu vou ser católico. Essa igreja de fato é divina. Só Deus podia impedir essa igreja de acabar. E é verdade, é a promessa de Jesus, né? Vamos para o intervalo.